Oi, gente, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos entrar num conteúdo que, na verdade, vocês estudam quase sempre, mas se eu for perguntar para vocês o que é um verbo, vocês não vão saber dizer. Tenho certeza que a maioria não vai saber me dizer o que é um verbo. Bom, o que é um verbo, então? Um verbo é uma palavra que exprime ação, um estado ou um fenômeno da natureza. O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu falar assim, a menina correu no parque. O correu vai ser uma ação que a menina praticou, que ela praticou a ação de correr. O homem nadou no lago. O nadou vai ser uma ação que o homem praticou, que ele praticou a ação de nadar. O estado, por exemplo, se eu falar assim, o menino está doente. O estar, ele é um verbo também, mas ele é um verbo de estado, porque ele vai dizer como que aquela pessoa está naquele momento, que é doente no caso, né? E quando eu falo assim, fenômeno da natureza, é uma ação que é próprio da natureza. Por exemplo, chover, relampejar, trovejar, amanhecer, nevar. Por quê? Porque essas são ações que somente a natureza é capaz de realizar. Nós, seres humanos, não tem como realizar essas ações, né? Então, por isso que ele é um fenômeno da natureza e também é um verbo. O verbo, ele varia. O que quer dizer isso? Ele muda a forma dele. Ele pode variar em número, pessoa, modo e tempo. Por exemplo, outra coisa também que eu falei para vocês, um verbo ele pode ser conjugado. O que quer dizer isso? Por exemplo, nadar pode ser nadou, nadamos, nadando, então quer dizer que ele vai mudar, isso que quer dizer conjugado, tá? Então o verbo ele pode mudar em número, pessoa, modo e tempo. Então eu vou explicar um por um, tá? O que é o número? Que o verbo ele pode estar no singular ou no plural. Por exemplo, o singular é o quê? Quando é uma só pessoa. Por exemplo, quando nós temos lá as pessoas, eu, tu, ele ou ela, né? Então é no singular. É o contrário de quando for nós, vós, eles ou elas. Aí já sim no plural, porque vão ser mais de uma pessoa, né? Quem que são as pessoas? Como eu estava falando para você, a primeira pessoa é a pessoa que fala, que pode ser tanto no singular como no plural, eu ou nós. A segunda pessoa é a pessoa a quem você fala ou com quem você fala, que pode ser tu ou vós, ou você também, mas que a gente usa mais, né? Mas ele também entra, mas no caso seria tu e vós. E a terceira pessoa é a pessoa de quem você fala, que no caso seria ele, ela no singular ou eles ou elas no plural, tá? O verbo também, ele pode variar em modo. Daniela, mas o que é um modo? Bom, nós temos o modo indicativo, que é aquele modo que quando você expressa um fato que você tem certeza que aconteceu, com certeza. Por exemplo, eu ando, nós andamos, nós viajamos, nós viajaremos amanhã. Então, é um fato que exprime uma certeza. Esse é o modo indicativo. O contrário do modo subjuntivo, ele expressa um fato que é duvidoso, que você não sabe se vai acontecer ou não. Por exemplo, se eu andasse, se eu viajasse, então esse é o modo subjuntivo. E tem o modo imperativo, que é aquele modo quando você expressa uma ordem. Ande, faça silêncio, fique calado. Então esse é o modo imperativo. Eu vou fazer uma revisão de todos, porque depois nós vamos estudar um por um, tá? Depois nós vamos estudar com o tempo um por um. E como eu estava falando, o verbo, ele tem 3 tempos. O tempo presente, que é uma coisa que acontece no momento, né? No presente, por exemplo, você falar eu ando. É o hoje, eu ando, hoje, o agora. Então, eu nado, é algo que está acontecendo no momento. Tem o pretérito, que é o mesmo que o passado, que é algo que ontem, que já aconteceu. Eu andei, eu nadei, eu viajei. Então, esse é o pretérito ou passado. E tem o tempo futuro, me desculpem.
que é o que ainda vai acontecer, tá? Por exemplo, eu nadarei, eu andarei, é algo que ainda irá acontecer. Aí tem o futuro do presente, que é o amanhã, e tem o futuro do pretérito, que é o que era uma ação que iria acontecer, mas que não vai acontecer mais. Por exemplo, eu andaria. Mas sempre lembrando que o futuro só é o que ainda vai acontecer, tá? Depois nós vamos estudar também qual a diferença em futuro do presente, do pretérito, tá? E por último, os verbos, eles têm 3 conjugações. A primeira conjugação são aqueles verbos que terminam em ar. Por exemplo, andar, dançar, cantar, falar, brincar. A segunda conjugação são aqueles verbos que terminam em er. Vender, crescer, merecer, correr. E a terceira conjugação são aqueles verbos que terminam em ir, partir, dormir, sorrir. Então, essas são todas as variações, as flexões que um verbo sofre, tá? Nós vamos estudar um por um, depois nós vamos estudar a diferença entre o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, a diferença entre a primeira, a segunda e a terceira conjugação, a diferença entre os tempos do verbo, mas por enquanto nós vamos ver só uma revisão mesmo de quais são as flexões que o verbo sofre, tá? Para depois a gente estudar um por um. Então, só lembrando, o verbo, ele exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Lembra, a ação é uma ação que você pratica, correr, nadar, brincar, falar. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou praticando uma ação de falar, né? E também um estado, que exprime um estado, ou uma forma que a pessoa está naquele momento, e um fenômeno da natureza, tá? Mas depois a gente vai estudar um por um deles, só fazendo uma revisão agora mesmo, tá? Então, vocês vão olhar lá, assistir a videoaula, olhar na atividade cada uma das explicações que eu passei, depois vão resolver as atividades e vão mandar a devolutiva para mim, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.